E aí pessoal, há quanto tempo? Aqui estamos de novo. Vamos aqui começar nossa aulinha de português, certo? E hoje nós vamos ter dois temas do livro didático. Então vocês já peguem logo o livro aí, se não tiver aquele aberto, pegue, abra logo aí que nós vamos começar. O tema do livro didático, vamos falar de dois temas hoje. Vamos falar sobre pronomes demonstrativos e vamos falar sobre acentuação de palavras paroxítonas. Ixi, muita coisa, mas calma aí. Vamos de um por um e vamos explicar aqui com calma, certo? Primeiramente, eu vou pedir que vocês abram aí o livro na 52, tá bom? Abram aí na página 52 e vamos começar aqui. Primeiramente, tá aqui, aula de português, tema pronome demonstrativo. Mas antes de falar do tema de hoje, vou dar só uma relembrada, pessoal, no que são pronomes. Acompanha aí, ó. Pronomes são palavras que acompanham os substantivos. Lembra os substantivos? Os nomes. Podendo substituí-los, direto ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Ok. Aqui nós já percebemos pronomes, gente. Ó. Pronomes são palavras que servem para substituir o substantivo, retomar ou se referir a eles. Veja essa palavra aqui. A eles. Eles quem? De quem tá falando aqui? Ah, tá falando dos substantivos, ó, que falou lá em cima. Exatamente. Quando fala se referir a eles, a palavra eles já é um pronome, certo? É um pronome pessoal. Tá servindo aqui para substituir substantivo, ó, para não ficar repetindo. Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituir os substantivos, retomar os substantivos, se referir aos substantivos. Para não ficar colocando a palavra substantivo direto, olha aqui, temos os pronomes. Tem aqui los, que também é um pronome. Tem eles, que é pronomes. E aqui, certo? O pronome serve para isso. E aqui alguns exemplos de pronomes, os pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Nós vamos conhecer eles com calma, certo? Olha aqui um exemplo. Quando você diz eu estou com fome, manifesta um desejo que começa com eu quero. Entre outras situações, está usando a palavra eu para substituir o seu nome. Imagina se eu vou falar, estou com fome. Eu digo, Leuciano está com fome. Por que eu me chamo de Leuciano? Ia ser estranho, né? Ninguém fala assim. Por isso existem os pronomes. Quando eu falo eu, você já sabe quem sou eu. É para não ficar repetindo meu nome. Isso porque eles são palavras que substituem ou acompanham outras, principalmente os substantivos. Por mais que você tenha um nome único e que seja só seu, sim, ele é um substantivo. Assim como eu falei, usando o meu nome. Leuciano é um substantivo. Apesar de não existir outros Leucianos, mas continua sendo um substantivo. Mas o foco da aula não é substantivo, é pronome. Vamos lá. Funções gramaticais de um pronome. Relembrando, já falamos disso, ó. Os pronomes existem para remeter, retomar ou qualificar outras palavras expressas no seu texto. Sem eles, muitas orações e frases ficariam confusas e longas demais. Quer um exemplo? Vamos ver esse exemplo aqui. Vamos supor que você tem um amigo chamado João e que neste momento ele começa a falar de sua mãe. O João está falando da mãe dele. Olha o que o João disse. Fernanda é mãe de João. Fernanda canta muito bem. Estranho, né? Por que o João fala assim? Por que o João fala, Fernanda é mãe do João. Fernanda canta bem. Parece que é um zumbi, coisa estranha. Sou no mínimo estranho, certo? Afinal, quem falaria sobre si mesmo na terceira pessoa? Além disso, por que repetir o nome da mãe duas vezes? Né? Essa frase fica muito feia. Por isso que a gente usa os pronomes, pessoal. Olha aqui como fica, usando pronomes. Fernanda é minha mãe. Ela canta muito bem. Agora pare e pense um pouquinho. Nessa frase aqui embaixo, azul. Quais os pronomes que estão aparecendo? Lembra, o pronome serve para não ficar repetindo o substantivo, para substituir ele. O substantivo aqui no caso é o nome, ó, Fernanda. Fernanda e João, no caso. Quais são as palavras que estão aparecendo aqui nessa frase, que não tinha na outra, que servem para a gente substituir essas palavras? Pense um pouquinho e me responda aí. Ótimo, quem respondeu, olha só. Aqui em cima, ó, aqui em cima. Fernanda é mãe de João. Fernanda canta muito bem. Aqui embaixo já não tem duas vezes a palavra Fernanda e nem tem a palavra João. Agora vejam. Fernanda é minha mãe. Ela
canta muito bem. Agora sim nós temos aqui os pronomes. Minha é um pronome e ela é outra. É outro pronome, para substituir o nome Fernando e o nome João. Baixando aqui, ó. Para facilitar o entendimento do que foi dito, João usou os pronomes ela e minha. Percebeu como usar esse tipo de estratégia pode deixar o texto bem mais simples, né? E bem mais fácil de entender também. Pense em todas as palavras que podem ser usadas com essas mesmas funções. Já são muitas, não é mesmo? E assim, gente, passando aqui pro livro, ó, nós vimos durante aí o mês de abril, março, o pronome pessoal, tá lá na página 44 e 45, que são aqueles que substituem os substantivos para evitar repetir os nomes que já foram usados. Até nós falamos disso um pouquinho hoje, ó. E essas atividades eu passei antes, certo? Muitos mandaram, alguns não mandaram, mas vamos pra frente. Tá lá na página 44 e 45, se vocês quiserem dar uma relembrada. Aqui, na página de hoje, a 52, vamos falar do pronome demonstrativo, que serve para indicar se uma coisa está perto ou longe. E vejam aqui os pronomes demonstrativos. São esses que eu vou pintar aqui, ó. Só um momentinho. Pronto, começando, ó. Este, esta, estes, estas. Indica que alguma coisa está perto da pessoa que está falando. Imagine, estou segurando um lápis e eu falo: este lápis é meu, ó, ele está pertinho de mim. Né? Este lápis é meu. Está perto da pessoa que fala. Esse, essas, esses, essas, isso. Está perto da pessoa com quem se fala. Se eu estou perto aqui do meu amigo e ele está segurando um lápis, e eu pergunto para ele: ei, esse lápis é seu? Ou seja, o lápis está perto dele, né? O pronome já indica. E aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo é quando está longe. Eu olho: ei, aquilo ali é um lápis? Está lá longe, eu não estou conseguindo ver de perto, né? O pronome demonstrativo indica isso. A distância em que as coisas estão das pessoas que estão conversando. Vocês vão ver isso bem direitinho aí na atividade, ó, na página 52, certo? Com o livro de vocês, tem 3 questõezinhas. A primeira é para você ler a tirinha, entender do que a tirinha está falando, ok? Logo abaixo tem um quadrozinho verde com essa mesma explicação que nós vimos sobre os tipos sobre os pronomes, o que eles indicam. Vejam só. E aí tem os exemplos, ó, no quadro verde. Vou ler o quadro verde. Os pronomes demonstrativos indicam a posição dos seres em relação às pessoas gramaticais. E tem este, esta, estes, estas, isto. Indicam que o ser que fala está perto da pessoa. Exemplo: este livro aqui é meu. Leiam aí o quadrozinho que vocês vão entender bem direitinho. Eu não vou ler ele todo para o vídeo não ficar muito longo. Na questão 2, tem um diálogo. O que é um diálogo? Uma conversa. E vocês vão ler essa conversa e responder as alternativas de acordo com os pronomes, se os objetos estão perto ou estão longe das pessoas, ok? E na 3 tem outra tirinha do Garfield que vocês vão ler também para responder A, B e C. Tudo isso falando aqui sobre os pronomes que nós acabamos de ver. Bem simplesinho, respondam e mandem para mim, que eu já faço a correção aqui com vocês à medida que forem me mandando. Mas como eu falei, temos 2 temas de aula hoje. Esse é o primeiro tema, pronomes. O segundo tema é só vocês virarem aí a página e ir para 54 e 55, que já vão ver a acentuação das palavras paroxítonas. Relembrando, palavras... para falar sobre palavras paroxítonas, nós vamos relembrar aqui rapidinho, certo? O que é a acentuação tônica. A acentuação tônica, pessoal, se refere à sílaba mais forte de uma palavra. E tem 3 tipos de palavra quanto a isso, ó. Quando a sílaba forte é a última, vamos ler aqui, ó. Quando a sílaba forte é a última, elas se chamam oxítonas. Exemplo: Paraná, ó, o na é o mais forte. Urubu, pajé, vovô, jabuti, né? Quando a sílaba tônica mais forte é a última, a palavra chama oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, a palavra chama paroxítona. Ó, aqui, ó. Camelo. Nessa palavra camelo, qual é a sílaba mais forte? É o me. Ó, é a última, a penúltima. Do mesmo jeito, ó. Carro, automóvel,
barco, etc. Percebam que a sílaba forte nessas palavras aqui é a penúltima. Quando é a penúltima, é chamada paroxítona. Temos que decorar essas 3 palavrinhas. Oxítona é quando é na última. Paroxítona é quando é na penúltima. E proparoxítona é quando é na antepenúltima, ou seja, antes da penúltima. Tipo aqui, ó, a palavra. Antepenúltima. Antepenúltima. A sílaba que coloca mais força é aqui, ó, nu. Ou seja, temos aqui a última, penúltima e antepenúltima. Se está na antepenúltima, a sílaba tônica é nu e a palavra é uma palavra proparoxítona, assim como sílaba é o si, pássaro é o pá, esdrúxula é o dru e assim por diante. Isso nós já vimos antes várias vezes, né, pessoal? Que eu tô só relembrando. E também vocês já viram isso aqui nas atividades que eu passei antes das férias. Mas vamos lá. Vimos a acentuação das monossílabas oxítonas e proparoxítonas lá nas páginas 46 e 47, como eu falei, né? Nós vimos antes das férias, eu passei, os alunos já me mandaram, já corrigi, já coloquei a nota para vocês. A correção. Alguns nunca mandaram, então, mas temos que ir adiante. E hoje vamos falar das paroxítonas, que são as que têm a sílaba tônica na penúltima. Gente, esse aqui é um pouquinho chato, porque para a pessoa conseguir responder as atividades aí das páginas, tem que lembrar de uma coisa, ó. As paroxítonas são acentuadas quando elas terminam em. E tem aqui uma listazinha de casos. Quando termina em L, quando termina em N, quando termina em R e assim vai. Essa mesma coisa aqui, essa mesma lista tem na página 54, aí lá embaixo, ó, na questão B da 2, tem essa mesma tabelinha. Ou seja, se você tem uma palavra paroxítona, primeiro, você perceba onde é que está a sílaba tônica para ver se é paroxítona, oxítona ou proparoxítona. Se for paroxítona, aí você tem que ver se termina em alguma dessas letras para poder acentuar. Ixi, mas tem que decorar isso? É, tem. Não é bem decorar. Com o tempo e a prática, fica na cabeça, certo? A gente não esquece mais. Hoje vai ser um pouquinho complicado, mas vocês conseguem. E vejam aí, são 4 questõezinhas muito fáceis. Questão 1, é só você escrever os nomes desses desenhos que estão aparecendo. Só isso, escrever o nome. Ah, e circular a sílaba tônica, que a sílaba tônica é a sílaba forte. 2, você tem um quadro aí cheio de palavras, algumas vão precisar de acento, outras não. Aí, de acordo com o que vocês já sabem, vocês tentem acentuar. E lembrando da dica que eu acabei de dar, ó, vejam as terminações. Se a palavra for paroxítona e terminar em alguma dessas aí do quadro, vocês acentuam também, né? É só acentuar, responder A e a B é só separar as palavras aí no quadro. A 3, vão ler um texto e vão sublinhar as palavras paroxítonas. Mais uma vez, lembrando, leiam palavra por palavra, procurem a sílaba tônica, a sílaba mais forte, e se for paroxítona, sublinhe. E na 4 é o pesquisar, certo? Em geral eu não passo questão de pesquisa quando a gente está na escola, mas já que a gente está em casa, vocês para estarem vendo esse vídeo já tem que estar usando a internet, então vai dar para pesquisar, tudo bem? E responder a 4. Galera, voltando aqui, lembrando, responderem, terminarem, me mandem, que eu vou corrigir e passar para vocês as correções, vamos corrigir junto e vamos aprender, certo? Sei que é novidade, a gente não é acostumado a trabalhar desse jeito, mas nós vamos conseguir e logo, se Deus quiser, a gente está podendo voltar para a sala de aula normalmente. Ó. Obrigado por assistirem, valeu e nos vemos na próxima aula.